Evangelho. Eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Você que está em casa também pode se acomodando. Nós juntos vamos partilhando dessa liturgia de hoje, dessa segunda-feira da quinta semana da Quaresma. A primeira leitura que nós ouvimos ocupou metade da celebração já, né? Uma leitura bem curtinha que nós acompanhamos, mas uma leitura muito rica para nós, né? Daniel e Susana. Daniel e Susana. Susana, que era esposa de... Lembramos o nome do esposo? Joaquim. Filha de Elcias. Ou Elcias, né? Não sei direito. Mas olha só que malandro aqueles dois, né? Conseguimos acompanhar a história? Um pouquinho, né? A história é bem comprida, né? Susana e Joaquim moravam juntos. E Joaquim era um homem muito respeitado e temente a Deus, obedecia a Deus. Susana também, sua esposa. Eles obedeciam a lei de Moisés com todo o fervor. Conheciam tudo direitinho que dizia a lei e obedeciam a lei de Moisés. Eram pessoas justas, pessoas boas. E o povo se reunia na casa de Joaquim para decidir assuntos também do seu vilarejo, da sua vila. Naquela casa, naquele terreno, havia um pomar. Pomar é árvores, né? Flores, lugar bem arvoroso, né? Cheio de plantações aí. E Susana gostava de ir até lá. Lá tinha uma pia, né? Uma piscina, um açude, onde ela também podia tomar banho com as suas empregadas. E Susana, então, um certo dia, pelo meio-dia, o povo estava reunido, começou a dispersar-se. Ela ia sempre, e dois homens que estavam lá, que iam na casa de Joaquim, marido de Susana, que comiam da comida de Joaquim, né? Que se reuniam lá na casa dele, começaram a ter um outro olhar para Susana. Começaram a se interessar nela, a ponto de acabar se apaixonando por ela. Só que Susana era a esposa de Joaquim. E eles viam que Susana ia quase todos os dias com as suas empregadas para aquele pomar, e o portão ficava aberto daquele pomar. Né? Não tinha por que trancar, né? E eles, então, com a maldade, foram atrás dela num certo dia, pelo meio-dia, quando todo mundo foi almoçar, né? Se dispersou. Susana, então, foi tomar banho, e ela, então, despediu as suas empregadas, ficando sozinha ali. As empregadas, então, foram embora. E quando eles viram que ela estava sozinha, eles então trancaram o portão e foram até ela, dizendo então para que ela tivesse relações com eles, porque eles gostavam muito dela. Mas Susana era a esposa de Joaquim, uma mulher temente a Deus e que não iria fazer adultério, não iria cometer adultério contra o seu marido Joaquim. E os homens insistiam: se tu não ficar conosco, nós vamos dizer que teve alguém aqui, um jovem aqui, e que tu estava tendo relações com ele. E que nós vimos e fomos e dispersamos esse homem, né? Expulsamos esse homem daqui. Se eles contassem essa história, Susana seria apedrejada, né? Era a lei de Moisés. A mulher pega em adultério, pela lei, deveria ser apedrejada. Ou seja, Susana poderia, né, ser condenada também à morte. E Susana então começa a gritar, porque ela não quer ter relações com aqueles dois homens, e eles também gritam, né, contra ela, talvez para abafar os gritos delas, ou dela, né, ou para tentar mandá-la calar a boca. O povo vê, um dos dois sai, abre a porteira para dizer que alguém teria fugido, né, o que eles iam mentir, dizendo que tinha alguém lá, tendo relações com ela, que ela estaria se encontrando com alguém lá. Naquele pomar que ela ia todos os dias, era algo suspeito. E que ela teria dispersado as empregadas, né? Então a história deles estava levando Susana para a condenação. E eles então contam para Joaquim, a gente imagina a cara de Joaquim, o marido dela, né? Ouvindo essa história desses dois homens que são homens respeitáveis, né? São homens que teoricamente não iriam dizer a mentira, né? Iriam dizer a verdade para Joaquim. Um homem estava lá no pomar com a tua mulher,
ela mandou as empregadas embora, ela estava nua, né? Se despiu, porque depois ia tomar banho com ele. Nós vimos e expulsamos aquele homem. A gente não conseguiu agarrar aquele homem porque aquele homem era um homem muito forte. Olha só, né? Começaram a inventar a história aí. E Susana, em lágrimas, então, pede para Deus, para que Deus livre ela daquele momento. Tenha misericórdia dela, tenha piedade dela naquele momento. E a história conta que o Espírito Santo iluminou a cabeça de quem? Daniel. Daniel era um jovem, um adolescente, que estava ali reunido, e o Espírito Santo iluminou a cabeça de Daniel, que é o autor do livro, né? Livro de Daniel, a profecia de Daniel. Ele é um profeta, depois disso, né? Começou a receber inspirações de Deus, mas ali foi o primeiro, né, que ele teve. E ele disse, olha, eu lavo as minhas mãos, mas esses homens estão mentindo. Esses homens não estão dizendo a verdade. Eles não estão sendo coerentes com a palavra deles. E o povo então percebe, Susana acabou de rezar para Deus, ele então tem essa inspiração, eles percebem que é algo de Deus ali, uma mensagem de Deus. Eles tiram os dois homens da reunião e dizem, Daniel, então tu pode ficar aqui no meio e a gente deixa tu julgar esses dois homens. E Daniel foi muito esperto, ele chama primeiro um e pergunta para eles, tudo bem, vocês disseram que viram, né, esse homem que vocês estavam escondido. Era um pomar, né? Então tinha muitas árvores. Em que árvore tu viu Susana com esse outro homem? Ele fala ali o nome que eu não me lembro. Um diz que foi na azinheira, o outro foi na... Um nome meio diferente, ali meio estranho para nós. Mais no final do texto aqui. A sombra de que árvore viu? Como é que é? Arroeira? Aroeira. Não sei que fruta da aroeira. Não conheço, aroeira. E ele diz, tudo bem, parabéns, tu mentiu assim, perfeitamente. Muito bom. Chama o outro. Em que árvore, Susana, aquele homem estava? E ele diz então, da azinheira. Ou seja, se os dois estavam lá, os dois viram a cena, né? A história dos dois, que viram aquele homem que é mentira. Um diz uma história, outro diz outro. Daniel então comprova. Vocês dois, parabéns para vocês dois sabem mentir muito bem. Susana então é liberta, eles descobrem então, através dessa pergunta de Daniel, que eles estavam mentindo. Os dois homens então são mortos, né, condenados à morte, e uma vida, conforme diz o finalzinho do texto, uma vida foi salva, a vida de Susana. Um casamento foi salvo de Joaquim junto com ele, né? Uma família foi salva naquele momento. O Joaquim, o marido dela, era um homem respeitado. Não, ele diz a mãe dela, né, Elcias, que era alguém conhecida também do povo ali. Não sei se diz o nome do pai, acho que não, né? Não, né? Só diz o nome da mãe, Elcias, e o Joaquim, que é o marido dela, que era uma família muito respeitada e que temia Deus, né? Respeitava também a lei de Deus. Daniel, que divulgou os dois, perguntou a árvore que eles estavam espiando ou a árvore que Daniel perguntou em que árvore ela estava com um rapaz. E um disse que era uma árvore, outro disse que era outra árvore. Então, não... Ela sim. Mas eles mentiram que ela teria ido para lá se encontrar com o homem. Só que, na real, eles queriam ter relações com ela. E eles disseram, se tu começar a gritar e se tu contar para alguém, a gente vai contar uma outra história, dizendo que alguém esteve aqui e a gente só veio aqui para expulsar esse homem. Então, eles eram maldosos. Eles queriam ter relações com ela. E ela não quis. Eu prefiro morrer, diz ela ali, né? Eu prefiro fazer o que é correto, prefiro ser condenado à morte, mas não pecar. Eu prefiro morrer do que pecar. E o evangelho de hoje vai trazer quase que a mesma história. Susana foi salva por Daniel. A mulher pecadora, a mulher adúltera, foi salva por Jesus. Uma mulher pega em adultério, que também estava tendo relações com outro homem, essa realmente estava tendo relações com outro homem, foi pega em adultério, né? Pega ali no ato, levaram para Jesus. Jesus não tinha nada a ver com a história, né? Levaram para Jesus para testar Jesus, porque eles queriam, de alguma forma, tentar pegar Jesus, né? Se ele dissesse que poderia condenar a mulher, não, Jesus disse, não, ela é verdadeira, pode condenar ela, apedrejam ela.
Tudo que Jesus teria dito durante os 3 anos de vida dele, sobre o amor, sobre, né, respeitar o próximo, teria ido por água abaixo. Se ele dissesse assim, não pode apedrejar essa mulher, coitada dela, ele estaria indo contra a lei de Moisés, contra a lei do templo. Então, vão matar Jesus, né? Não acerta. Jesus foi muito esperto, ele não diz nem que sim e nem que não. Ele se abaixa, começa a escrever no chão, a gente não sabe o que ele escreve, não diz o texto. Talvez uma oração para Deus, não sei. Uma inspiração ele tem ali naquele momento do Espírito Santo, ele levanta e diz: olha, quem não tem pecado aqui? Quem não tiver pecado, então atira a pedra. Ela foi pega em adultério, mas todo mundo que está condenando ela, se vocês não têm pecado, atira essa pedra. E um por um, começando pelos mais velhos, então foram largando as pedras no chão e foram-se embora. A ponto que Jesus volta a escrever no chão e quando ele olha, está só a mulher ali e ele. E Jesus olha a mulher, onde é que está esse povo que te condenou? E ela diz, foram embora. Aí ele pergunta, ninguém te condenou? Diz, ninguém, Jesus. Então vai, eu também não te condeno, mas não tornes mais a pecar. O que dizia o evangelho da semana passada? Jesus não vem para condenar, ele vem para nos salvar. A missão de Jesus aqui é nos salvar, desde que o nosso testemunho seja verdadeiro, desde que nós também façamos a nossa parte. A história de Susana era verdadeira. E ela teve um salvador ali que foi Daniel. A história dessa mulher adúltera, que também era verdadeira, mas um lado contrário, e ela teve alguém que salvou ela, que foi Jesus. Jesus não veio para nos condenar, para dizer tu está errado, isso está errado, isso está certo. Ele veio, a gente percebe nas parábolas de Jesus, né? Jesus nunca diz para alguém, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele sempre conta uma história para te deixar pensar. E tu que vai tirar tuas próprias conclusões. Aqui também. Ele não condena a mulher. Pelo contrário, ele condena todos os outros que estavam condenando ela e salva ela. Jesus, Deus, ele ama o pecador. Ele nos ama, mas ele odeia o pecado. Jesus não gosta que a gente peque, mas ele ama a pessoa que pecou. E ele acolhe, tanto que ele está de braços abertos na cruz, não de braços cruzados na cruz. Porque ele nos acolhe, ele nos abraça, ele nos ama, ele está ali como um pai para nos receber de volta. Igual o filho pródigo. Quem de nós nunca pecou? Quem de nós nunca pecou? E quantas vezes nós condenamos os outros? Bota numa balança aí. Todas as vezes que tu já condenou alguém e todas as vezes que tu já pecou. Provavelmente os teus pecados vão pesar bem mais. Nós criticamos muitos outros. Nós, às vezes, fazemos como a história de Susana, inventamos histórias sobre os outros. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? A gente vai aumentando a história, né? Um contou uma história, a gente vai lá, olha, ele fez isso, isso, isso. Mas ele fez isso, 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 isso. Né? A gente vai aumentando a história da pessoa. Quem de nós nunca condenou alguém, né? Às vezes até sem querer. E nós, muitas vezes, somos piores do que aquela pessoa que nós estamos condenando. Jesus veio para nos salvar e não para nos condenar. E Ele quer que nós também, esse finalzinho de Quaresma que nós estamos vivendo. Hoje é o dia 32, 33 da Quaresma, não me recordo direito. Está lá no desafio do Facebook, o númerozinho. Mas já estamos aí na reta final da Quaresma. Domingo que vem é o dia 40 já. O que nós aprendemos essa Quaresma? Através da minha oração, através do meu jejum, através da minha caridade. Conseguimos nos aproximar mais dos outros ou estamos cada vez mais nos afastando dos outros? Às vezes nós temos a língua tão solta, né? A gente fala, mas o nosso julgamento, o nosso testemunho que a gente fala não é coerente, não leva a nada. Nós estamos dentro da igreja e às vezes falando mal dos outros. Estamos dentro da casa de Deus, às vezes a gente está dentro de uma oração, quando a gente se reúne nos grupos, né?
A gente faz uma oração inicial e a gente vai pedir para alguém e já começa a fofocar da vida do outro, né? No meio da oração. Tem uma outra passagem para encerrar, então, a homilia, que diz assim: a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Jesus diz isso numa outra passagem. A nossa boca só fala daquilo que o coração está cheio. Se meu coração estiver cheio de bondade, de amor, a minha boca vai sair palavra de bondade e de amor. Se meu coração está com ódio, com raiva, com rancor de alguém ou de algo, vai sair da minha boca também isso. Temos que, neste finalzinho de Quaresma, aproveita essa última semana, purificar, nos purificando cada vez mais, para que a gente possa realmente viver a Semana Santa com Jesus. Ele vai sofrer, ele vai ser caluniado, vão dizer muitas mentiras dele, nós vamos acompanhar agora a Semana Santa, vão dizer muita coisa dele, para ele poder chegar na cruz. Mas muita gente boa vai estar ali junto com ele. E Jesus quer que nós sejamos essas gente boas com ele, sofrendo com ele, não as que estão condenando ele. Uma pessoa tão boa que também vai ser condenada injustamente. Assim como Susana, assim como a mulher adulta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nós juntos acompanhamos. Olhe mais longe.